Lucas 10. A missão dos 72. Depois disso, o Senhor escolheu mais 72 dos seus seguidores e os enviou de dois em dois a fim de que fossem adiante dele para cada cidade e lugar onde ele tinha de ir. Antes de os enviar, ele disse: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazer a colheita. Vão, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandália, e não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Quando entrarem numa casa, façam primeiro essa saudação, que a paz esteja nessa casa. Se um homem de paz morar ali, deixem a saudação com ele, mas se o homem não for de paz, retirem a saudação. Fiquem na mesma casa e comam e bebam o que lhes oferecerem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de uma casa para outra. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam a comida que derem a vocês. Curem os doentes daquela cidade e digam ao povo dali: o reino de Deus chegou até vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, vão pelas ruas dizendo: até a poeira dessa cidade que grudou nos nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Mas lembrem disto: o reino de Deus chegou até vocês. E Jesus disse mais isso: eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Sodoma do que daquela cidade. As cidades que não creram. Jesus continuou: ai de você, cidade de Corazim! Ai de você, cidade de Betsaida! Porque se os milagres forem feitos em vocês, porque se os milagres que foram feitos em vocês tivessem sido feitos nas cidades de Tiro e de Sidom, os seus moradores já teriam abandonado seus pecados há muito tempo. E para mostrarem que estavam arrependidos, teriam se assentado no chão, vestidos com roupa feita de pano grosseiro, e teriam jogado cinza na cabeça. No dia do juízo, Deus terá mais pena de Tiro e de Sidom do que de vocês, Corazim e Betsaida. E você, cidade de Cafarnaum, acha que vai subir até o céu? Pois será jogada no mundo dos mortos. Então disse aos discípulos: quem ouve você está me ouvindo, quem rejeita vocês está me rejeitando, e quem me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. A volta dos 72. Os 72 voltaram muito alegres e disseram a Jesus: até os demônios nos obedeciam quando, pelo poder do nome do Senhor, nós mandávamos que saíssem das pessoas. Jesus respondeu: de fato, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Porém, não fiquem alegres porque os espíritos maus lhe obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. A alegria de Jesus. Naquele momento, pelo poder do Espírito Santo, Jesus ficou muito alegre e disse: ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondes dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem é o Pai, quem o Pai é. Então Jesus virou-se para os discípulos e disse só para eles: felizes são as pessoas que podem ver o que vocês estão vendo. Eu afirmo a vocês que muitos profetas e reis gostariam de ter visto o que vocês estão vendo, mas não puderam, e gostariam de ter ouvido o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. A parábola do bom samaritano. Um mestre da lei levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: o que é que as escrituras sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que eles dizem? O homem respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, o tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou.
Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: Na sua opinião, qual desses 3 foi o mais próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: Pois vá e faça a mesma coisa. Jesus visita Marta e Maria. Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali, uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: O senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor delas, e essa ninguém vai tomar dela. Ó, aqui no meu tá a melhor de todas. Hum? Aqui no meu tá a melhor de todas. Lucas. Olha o que Jesus ele pede. Isso ele pede. Ele envia os 72 e Jesus ele pede uma coisa: ore para mais trabalhadores. É o que Jesus pede. Jesus era seguido por uma multidão. Ele separou os 12 discípulos para ajudá-lo, porque uma multidão seguia ele. Ore e peça mais trabalhadores. Jesus ele deu autoridade para todos, uma autoridade espiritual. Só que a gente não deve se alegrar pelo poder que a gente tem. A nossa alegria, ela tem que ser pela salvação. Porque Jesus ele disse: vá, vocês farão milagres maiores do que os meus. Você, eu, desde que a gente creia. O problema é que a gente não crê. Você crê que você pode pôr a mão em alguém e curar essa pessoa? Você crê nisso? Eu confesso que eu tenho dificuldade para crer nisso. Em alguns momentos eu creio, mas eu confesso que eu tenho muita dificuldade para crer nisso. Porque eu sou pequeno, eu sou falho. E não basta a sua crença, porque a outra pessoa, ela tem que crer também. Lembra que eu falei agora há pouco a respeito da lente que nós usamos? Então, olha só. A lente que a gente usa, por mais que nós tenhamos crença, nós temos fé. A sua lente que você olha é a lente do mundo. Então, você olha para o próximo e fala assim: esse cara aí, não vai crer. Eu vou falar, ele vai achar que eu sou louco. Então, você projeta o seu pensamento no outro. Esse pensamento, ele volta para você como se fosse a realidade. E muitas vezes você não toma atitude nenhuma. Jesus lhe deu autoridade para gente, para ser como o bom samaritano. The Chosen, esse seriado, galera, é lindo. Tem uma passagem, ele não fala essa parábola no seriado, mas tem uma passagem que essa parábola é colocada como se fosse algo real. É muito legal. E, na verdade, ele está falando com quem? Com um dos bandidos que deixou o cara nessa situação. Mas o que essa parábola ela fala pra gente? Servidão e cuidado. O objetivo do reino é você servir. Sirva. Esse é o propósito. Ativismo não substitui a intimidade, porque a prioridade é o reino. Marta e Maria, uma está trabalhando, tentando servir Jesus, e olha, Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, está aqui, eu vou servir ele da melhor maneira, enquanto a mais nova fica lá, tá, pô, ô senhor, minha irmã mais nova, Vem questionar Jesus. Foi falar com Deus, ô Deus, olha aqui, eu estou trabalhando para você, e esse daqui está aos teus pés. Jesus, ele quer, Deus, ele quer que você escute ele. E quantas vezes a gente é Marta na vida, não Maria? Pois é.
Pois é, a gente está atribulado no dia a dia, trabalhando e tal. E uma dessas nossas mudanças, uma das poucas coisas que eu consigo ajudar em casa é lavar louça. Que eu acho que foi a pior coisa que eu escolhi, tá? Porque o trabalho não termina nunca. Não termina o trabalho. A gente não tem funcionário aqui, uma opção nossa, a gente prefere ficar nós em casa. Não tem funcionário e para ajudar minha esposa, o que eu sei fazer é lavar louça. Sabe o que eu faço? Quando eu vou lavar louça, no começo eu começava a lavar louça e quando eu estava terminando, chegava mais um monte. Eu estava terminando, chegava mais um monte. E isso começou a me irritar, claro, isso começa a consumir, eu tenho coisas para fazer, isso começa a me consumir. Eu coloquei um louvor e comecei a imaginar Jesus do meu lado. E vou lavando louça e vou dançando. Tem coisa mais linda do mundo do que lavar louça do lado de Jesus? Às vezes a gente vai para academia todos os dias. Na academia, muitas vezes, um ambiente. Como eu posso dizer isso, amor? Um ambiente de guerra, quase, né? Porque eu vou para academia focado. De tentação. É um ambiente de tentação. Porque tem moças que vão para academia, não, elas vão para academia, mas na verdade elas estão vestidas para 007, para matar. Pá! Eu imagino Jesus me ajudando a pegar peso. Eu imagino Jesus me ajudando. Tem coisa mais bonita do que eu estar malhando com Jesus? E aí, quando uma agacha na minha frente, opa, Jesus está do meu lado. Jesus está do meu lado. Olha para o outro lado. Tem coisa mais bonita do que isso? Fazer muito para Deus é estar na presença de Deus. Deus não quer guerreiros. O que Deus quer? Deus quer que você ore para mais trabalhadores. Deus quer que você vá ao mundo confiando, porque Ele mandou 72 pessoas e sem nada. Deus quer que você vá no mundo confiando para levar a palavra dEle. Deus quer que você sirva com carinho e com retidão. Deus quer que você fique na presença dEle. É isso que Deus quer. Parece simples, mas a régua de Deus é alta. É bem alta. Por quê? No mundo que nós vivemos, o seu trabalho, ele pode estar errado. Hoje isso é mais incomum, mas antigamente, quando davam um troco para você errado, você ficava com um troco a mais? No restaurante, quando o cara esquece de colocar algum item que você consumiu, você avisa para o garçom que está errado? Porque quando vem a mais, a gente reclama, né? Quando vem a mais, a gente reclama. A gente também avisa quando vem errado. Mas por muitas vezes a gente não avisou. E eu me envergonho disso hoje. Mas Jesus já pagou esse meu pecado. Jesus já pagou esse meu pecado. Isso não exime a minha vergonha. Né, minha paixãozinha? O que você tem para dizer? Nada. Nada, minha paixão. Gosto tanto quanto você fala. Eu já li 3 capítulos da Bíblia. Eu tô até meio rouca. Isso não é falar isso. Pessoal, Tu tem o dom da palavra, amor? Eu não tenho. A palavra de Deus, ela é a coisa mais importante que tem. Por esse motivo, nós estamos lendo aqui para vocês a Bíblia do começo ao fim, desse mundo atribulado. Você pode colocar isso em um carro, pode ouvir isso enquanto você está indo para o trabalho. Não deixe de ouvir a palavra de Deus. No final vai ter esse que vos fala com pouco conhecimento ou muito, mas com muito amor e muito carinho por você, por sua família. Se tiver algum pedido de oração, quiser que a gente ore por alguém, por algum familiar, pode colocar aqui nos comentários também. Nós agradecemos as orações que vocês fizeram quando nós precisamos. Me fala aqui, em algum momento você sentiu o cuidado de Deus? Porque quando a gente fala o seguinte, eu faço muito para Deus,
tá muito errado isso aí. Você não faz nada para Deus. Eu não estou fazendo... Isso que nós estamos fazendo não é muito para Deus. Não é nada. Deus não precisa da gente. Deus, ele quer a gente como filho, mas ele não precisa da gente. Então, escreva aí. O que você está fazendo para Deus e o que você acha que você poderia fazer mais? Assista The Chosen, bem legal, vale muito a pena. Eu quero dizer que nós amamos vocês em Cristo Jesus. Nós vamos estar aqui todos os dias, vamos tentar ao máximo. Por enquanto não falhamos desde que quando colocamos esse propósito no nosso coração. Todos os dias estaremos aqui 9h15 do Brasil. Nós não estamos no Brasil, que para a gente é mais cedo. E acredite, a gente acorda bem cedo para poder fazer tudo isso. E faça parte da família real. Fazer parte da família real é se inscrever no canal. Isso ajudaria muito, mas não é isso. É aceitar que você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Que você pode tudo naquele que te fortalece.